Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós estamos aqui para falar do seguinte tema: a farsa da Torre de Babel. As pessoas acham que os relatos bíblicos, principalmente do livro de Gênesis, são relatos inspirados por Deus, pessoal. Mas tudo não passa de lenda e folclore judaico, tá? Nada passa de lendas e folclore judaico. Não tem comprovação nenhuma aquilo que é colocado ali. E aí, hoje eu vim fazer um vídeo da questão da Torre de Babel. Eu sei que eu já coloquei vídeos antes sobre a torre, eu mostrei a estela da Torre de Babel, né, considerado como estela da Torre de Babel, que é o zigurate lá construído lá, uma inscrição pela questão de alguns reis babilônicos ali. E tem um vídeo no meu canal sobre isso. Hoje eu vim fazer como se fosse um complemento para esse vídeo. E eu vou mostrar para vocês por que se torna farsa. Mas antes eu gostaria de pedir a vocês, pessoal, deixa aí o seu like, o seu joinha ele é muito importante para nós. Quando você deixa o seu joinha aqui no vídeo, o YouTube entende que o conteúdo é relevante, ele começa a divulgar esse conteúdo, ele começa a aparecer para mais pessoas aqui dentro do canal e você vai estar nos ajudando aí no nosso trabalho. Se inscreva aí no canal, pessoal, ativa o sininho, tá? Para você ficar por dentro das novidades aí. E se você quiser algum dos materiais que eu tenho aqui ou quiser ajudar o meu trabalho, o meu Pix está aí. Os meus contatos estão aí. Você pode ou ajudar meu trabalho ou simplesmente também adquirir esses materiais, tá? Você pode entrar em contato comigo, adquirir esses materiais, eles têm o seu devido valor, tá? E você vai estar me ajudando, obviamente. Então vamos para o vídeo. Estou aqui. Eu já falei sobre essa questão aqui da estela, né? Tem aqui a estela, né? Que é o MS aqui 2063, né? Aí tem aqui a descrição, aqui a ilustração também, né, por Martin Scowey, tá? Tudo certinho, bonitinho. E aí vem aqui, ó, o relato da Torre de Babel não veio por inspiração divina, como muitos cristãos supõem e pensam. Existe outro relato a respeito desse episódio que comprova que esse registro da torre veio de outras fontes, ou seja, só essa estela da torre aqui, só essa estela da torre já demonstra que essa ideia de torre de Babel, ou seja, que é confusão, Babel significa confusão, tá? Então, ou seja, só essa ideia de torre já não foi uma ideia do texto bíblico, já foi uma ideia copiada dos babilônicos. A gente tem que entender também, que eu venho explicando em vários outros vídeos, que os relatos do Pentateuco ou da Torá, eles se deram no período exílico, tá? No período ali onde os hebreus, os israelitas, estavam sobre o cativeiro babilônico. E aí, naquela época existiam zigurates, existiam essas torres ali chamadas zigurates, existiam. Então, ou seja, tinha-se ali justamente essa ideia. Ou seja, talvez eles possam ter associado a confusão, talvez com a população que era numerosa, ou justamente uma obra que demandava muitas pessoas, eles entenderam como confusão e fizeram aquele relato ali, como se Deus viesse e confundisse, né? E aí vocês já sabem aí de onde que é. Mas existem fontes aí da onde se copiaram todas essas ideias? Existem também, tá? É o que eu vou mostrar para vocês aqui. O registro mais antigo de um mito de criação sumério chamado Te-Eridu Gênesis, ou a Gênese de Eridu, pelo historiador Thorkild Jacobsen, é encontrado em uma única tabuinha fragmentária escavada em Nippur pela expedição da Universidade da Pensilvânia em 1893 e reconhecida pela primeira vez por Arno Poebel em 1912. Está escrito na língua suméria e datado por volta de 1600 a.C., tá? Aí já é a questão ali, que se você for parar para analisar, já é anterior, tá, ao relato até mesmo do Gênesis. O início da tabuinha está perdido, mas a porção sobrevivente começa contando com os deuses An, Enlil, Enki e Niursanga, criaram os sumérios e condições confortáveis para animais viverem e procriarem, tá? A realeza então desce do céu e as primeiras cidades são fundadas: Eridu, Bad Tibira, Larak, Sipar e Churupac. Peraí. Então você veja que a mesma ideia de criação apresentada de criação de animais, criação de seres humanos, e Deus ter descido ali para construir ali, para ver a construção, já era uma ideia incutida justamente nesses registros sumérios. Então, ou seja, o que está na Bíblia não é algo novo, vindo por inspiração divina, mas veio por cópia, tá? Ou seja, se utilizaram de uma cópia.
Depois de uma sessão perdida, aprendemos que os deuses decidiram não salvar a humanidade de um dilúvio iminente. Ou seja, também ainda tem a narrativa do dilúvio nessa tábua aqui ainda, tá? Utsura, o rei e sacerdote Gudug, fica sabendo disso. Na versão acadiana posterior, registrada no épico de Atrahasis, Sumério Enki, o deus das águas adverte o herói Atrahasis acadiano e lhe dá instruções para construir uma arca. Isso está faltando no fragmento sumério, mas uma menção de Enki tomando conselho consigo mesmo sugere instruções semelhantes na versão suméria, tá? Então, ou seja, a ideia de dilúvio, a ideia de criação do homem e dos animais, a ideia de ter descido ali para confundir, todas são ideias desses mitos mais antigos do que a própria Bíblia, tá? Então, se você for pegar aí tem vários vídeos no meu canal aí sobre bastidores da Bíblia, canonicidade. Você vai saber o processo que muitos julgam inspirado, se realmente é inspirado. Eu explico sobre algumas questões e você vai assistindo, você vai pesquisando, você vai vendo que não tem nada como os religiosos colocam aí, tá, pessoal? Aí tem o registro desse tablet lá no CDLI, tá? Vocês podem ir pesquisar, pesquisa por CDLI, vocês têm acesso aí. Para vocês terem aí, tem as descrições aí deste tablet, tá? Olha só para você ver onde está esse mito, né, dessa criação, dessa confusão, onde se originou o mito aí da Torre de Babel. Outras fontes judaicas e evangélicas, ou seja, fontes judaicas e evangélicas, tá? Corroboram para a Torre de Babel ser um zigurate, não da maneira tradicional passada pela tradição de forma equivocada. Então muitas pessoas acham que a Torre de Babel é uma torre como, por exemplo, as torres modernas que a gente tem hoje. Não, pessoal, não tem nada disso. Tudo são ideias babilônicas, tá? Tudo são ideias babilônicas. A escrita do Gênesis foi lá no período babilônico, ou seja, eles estavam sobre o cativeiro babilônico e ali eles começaram a escrever ali o registro do Gênesis e todos os demais registros que nós conhecemos aí como as pessoas que colocam aí como inspirado, né? Então, ou seja, foram tudo cópias de já conceitos já existentes, mitos já existentes, folclores já existentes que tinham naquela época. Então tá aí, seja fontes judaicas e evangélicas, tá? E as referências bibliográficas sempre são colocadas aí para vocês. Em hebraico, a palavra para torre é Migdal, com significado de torre na vinha, torre na muralha de defesa, torre isolada, plataforma de madeira. A palavra vem da raiz gadal, é usada para o crescimento físico de pessoas e outros seres vivos, bem como para o aumento de coisas tangíveis e intangíveis, sejam objetos, sons, sentimentos ou autoridade. Ele se sobrepõe em significado com Rabab e Rabá, mas diferentemente dessas raízes, nunca se refere a um ser numeroso, apenas a ser grande em tamanho, importância, etc. Tá? O que isso significa, senhores? A palavra para a torre aqui tem um significado de crescimento gradual. Isso provavelmente traz a ideia do empilhamento que era realizado para a construção desses zigurates, uma vez que a construção era feita por plataformas cada vez mais elevadas para dar a altura desejada. Então, ou seja, ia se fazendo plataformas e ali ia se empilhando uma após a outra, tá? Ia se empilhando justamente uma após a outra para dar sustentação a esses zigurates. Eu falei sobre isso aí também no canal, sobre a questão de Jacó, né? Se realmente Jacó teve um sonho, se realmente Jacó venceu a Deus, vocês acham esses vídeos aí, onde eu explico sobre essas questões de zigurate, essa questão de anjos, né? Que eram os chamados lamaço. Então tudo está embutido na mitologia, nas lendas que vêm antes mesmo da Bíblia, tá, pessoal? Não tem nada de novo aí, não tem nada de inspiração. As lendas judaicas nos dizem o seguinte sobre o ocorrido em Babel. Babel, torre, que é torre de, que é hebraico Migdal Babel, torre construída pela geração pós-diluviana que pretendia atingir o céu em Gênesis 11. Sua intenção era tomar de assalto o céu, derrotar Deus e pôr ídolos em seu lugar. Olha só para você ver o conceito dentro das lendas judaicas, tá? Eles sabiam que Deus tinha controle sobre a água, pois havia trazido o dilúvio, mas pensavam que poderiam escapar de qualquer inundação futura refugiando-se numa torre. Seus construtores preocupavam-se mais com o material de construção do que com os operários, que eram descartáveis. A morte de operário incomodava menos que a perda de tijolos que caísse da torre, pois levava muito tempo para guindá-los até em cima. Os construtores foram depois punidos com a fragmentação de sua língua original de comunicação, o hebraico em muitas línguas. Com isso,
não puderam mais se entender entre si e dispersaram-se em todas as direções. Alguns deles transformaram-se em animais e demônios. Não foram punidos mais severamente porque haviam pelo menos manifestado unidade social e trabalhado juntos, enquanto as pessoas da geração anterior ao dilúvio haviam praticado a violência uns contra os outros e por isso foram destruídos por Deus. Então, ou seja, alguns se transformaram em animais e demônios. Olha só para você ver o que a mitologia, o que a lenda judaica vai dizer sobre a Torre de Babel, pessoal. Tem fonte isso aqui? Tem. Tudo tem fonte aqui, pessoal. Tudo tem fonte e referência bibliográfica aqui. Então, ou seja, não é nada criado na minha cabeça, não. É tudo fundamentado. Então, o que acontece? Aí tem gente que pega esse relato como verdade absoluta, achando que isso é uma inspiração. Mas fica complicado, né? Um artigo publicado no site da Universidade Metodista Isabella Hendricks diz que existem atualmente mais de 7.000 idiomas. Apenas 23 cobrem mais da metade da população mundial. Com essa quantidade de idiomas que existem, como todos surgiram de tão poucas pessoas que estavam em Babel? Como que surgiram esse monte de idiomas, sendo que tão poucas pessoas estavam ali em Babel? Porque se você for parar para poder analisar a questão dos idiomas ali, que foram separados, mesclados, e as pessoas foram espalhadas porque não se entendiam, né, conforme o relato bíblico, como que surgiu esse monte de idioma de tão poucas pessoas ali? Como? Porque ali não tinha essa quantidade de gente. Não se tinha. Porque os descendentes que vinham dali eram descendentes dos filhos de Noé. Como que fica agora? Como seria possível mais de 7.000 idiomas terem surgido, sendo que não existia essa quantidade de pessoas naquele local? Como? Como que você tem 7.000 idiomas, sendo que não tem aquela quantidade de pessoas no local? Por isso que não se pode pegar esses relatos como verdade absoluta, pessoal. Igual muitas pessoas colocam aí como inspiração, como etc e tal, não se pode pegar isso como verdade absoluta justamente por causa dessas problemáticas. Porque aí na hora que você aperta um pouquinho, questionando dessa forma, você vê que você não encontra ali uma solução para sair desses apuros, né? E aí fica complicado. E aí você vai investigando, você vai cavacando, você vai escavando, você vai vendo da onde que surgiram todos esses conceitos aí que as pessoas colocam como inspirados, mas na verdade são cópias de lendas e mitologias que já existiam. Então fica aí esse vídeo de hoje para vocês. Eu agradeço por terem ficado comigo aqui até o final. Não deixa de curtir, comenta no vídeo, coloca aí sua opinião, coloca dicas para próximos vídeos, tá? Sua dica pode virar vídeo aqui no canal. Coloca suas dúvidas, se você tiver dúvidas sobre alguma coisa, pode colocar aí seu comentário, seu like, você compartilhar também nos ajuda a divulgar essas informações e se inscreva no canal, pessoal. Se inscreva aí no canal, ative o sininho para você ficar por dentro das novidades e se você quiser algum produto ou estudar comigo, pode aí me chamar aí nos meus contatos, qualquer um desses meus contatos eu vou estar com prazer te atendendo para que você também faça parte dos meus alunos, tá? E se você quiser ajudar esse trabalho, meu número de Pix está aí, você pode também estar contribuindo para que esse trabalho continue, tá bom? Eu agradeço a todos vocês, desejo muito sucesso e até a nossa próxima oportunidade.